Olá, eu sou a Camila, muito bem-vindos ao Leveza de Ser e eu vou estar explicando sobre o tratamento de terapia holística, né? Quando a gente entra com o tarô terapêutico, a gente primeiro acessa as energias através dos oráculos, das ferramentas espirituais, então a gente tem várias formas de estar acessando a energia. Do consulente, a gente pode acessar através de oráculos específicos, como o tarô de acordos espirituais, o tarô fitoenergética, o tarô tradicional e outros oráculos específicos, ferramentas em forma de oráculo, que a gente acessa o profundo do inconsciente humano, pedindo que a espiritualidade traga à superfície as questões a serem tratadas, curadas, resolvidas, tá? Energeticamente falando, reequilibradas. Então, uma das formas da gente entra em campo, acessa, traz o que precisa ser sanado, curado, olhado, tratado, equilibrado. E quando a gente vai iniciar um tratamento efetivo com o consulente, uma das terapias que eu abordo aqui no Leveza de Ser é a fitoenergética, tá? A fitoenergética é um sistema natural de cura, para cura e equilíbrio e elevação da consciência, expansão da consciência, tá? Que através da energia sutil das plantas ajuda os seres vivos. Então é um tratamento pertinente não só à condição humana, mas qualquer ser vivo que precise ser tratado. Então a fitoenergética também trata os animais, os pets, os bichinhos, tá? Trata os ambientes também, tá? E a energia sutil das plantas, ela atua no equilíbrio das emoções e dos pensamentos, tá? Os quais são os verdadeiros pontos de desequilíbrio das doenças, tá? Então, quando os pensamentos, as emoções estão em desequilíbrio nos seres vivos, o que acontece? Causam-se as doenças. As doenças começam na alma, as doenças começam no emocional, no espírito. E quando tua alma, teu coração, tua emoção, teu espírito não dá mais conta de lidar com emoções, sentimentos desequilibrados, pensamentos desequilibrados, isso vem pro corpo, isso manifesta-se fisicamente, onde surgem as doenças, né? Psicossomatizado, ou seja, psicomatiza-se a doença. Como dizia Carl Jung, não existe separação de alma e corpo, corpo e alma. Então, para existir uma doença física, essa doença tem que estar na alma primeiro, tá? Essa doença primeiro se manifesta na alma, no espírito, no campo emocional, nos pensamentos, e depois ela vem para o corpo físico. E ela vem para o... Olá, eu sou a Camila, você está no Leveza de Ser, e eu vou falar sobre o tratamento terapêutico da fitoenergética. Uma das formas de tratamento que eu abordo aqui com os meus consulentes, com os meus consultantes, tá? Com os meus clientes. A fitoenergética é um tratamento de cura, de equilíbrio energético, de tratamento das emoções, do espírito e da alma através da energia das plantas, tá? É um sistema natural de cura através da energia das plantas. Ele traz equilíbrio
energético, para os chakras, equilíbrio para a nossa alma, porque ele cura através da energia das plantas a nossa mente, né, nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nossas emoções inferiores, tá? Que estão em desequilíbrio. Ele atua nesse equilíbrio e na elevação, tá, do campo energético, voltando a equilibrar os pensamentos e os sentimentos. E aí a gente consegue elevar as energias, equilibrá-las e curá-las, tá? Uma vez visto que toda doença, ela começa no espírito, somos espíritos, tá? Somos alma vestida de um corpo. Espírito precede matéria. A doença, para se manifestar aqui na matéria, ela primeiramente ela existe no espírito. E ela é criada através de pensamentos, tá? Mentalizações negativas, densas, de medo, de pânico, de trauma, de dor, de sofrimento e emoções, sentimentos também inferiorizados, em desequilíbrio, ou seja, você tem questões emocionais que não foram tratadas, que você vai acumulando, não resolve ao longo da vida. Chega uma hora, aquilo, a sua alma, seu espírito, seu coração, sua mente não aguentam mais, porque você não cura, você não resolve, você não se trata, você não liberta, você não equilibra, tá desconectado do seu eu superior, da sua alma, do seu espírito. Espírito precede matéria. O espírito não consegue lidar mais com esses pensamentos e com esses sentimentos inferiores desequilibrados. Isso vem para onde? Pro físico, estoura na matéria. Essa é a real causa das doenças aqui na matéria. Segundo nosso grande Carl Jung, não existe espírito separado de matéria, matéria separada de espírito, de alma. Uma vez que não tem essa separação, a doença ela se manifesta no espírito e aí ela evolui para a alma, ela se manifesta aqui na matéria. Tá? Então primeiro a gente tem que tratar o quê? O espírito, a alma, reequilibrar os pensamentos e os sentimentos, curar, tratar, equilibrar, limpá-los, tá? E a fitoenergética é uma das formas, é uma das maneiras, é um dos tratamentos que eu utilizo, tá? No Leveza de Ser. Então, quem se consulta comigo, quem se trata, inicia um tratamento de cura comigo, das ferramentas que eu utilizo é o da fitoenergética, que é a cura, o equilíbrio e a expansão da consciência através das energias das ervas, não das ervas em si, mas sim da troca energética das ervas no nosso campo, conosco, tá? A fitoenergética, a energia das ervas, ela ajuda os seres humanos em geral, então não é um tratamento só para a condição humana, mas é para o ser vivo. Então, a fitoenergética também está disponível para os bichinhos, para os pets, para os nossos animais de estimação, para os ambientes, tá? E é um tratamento para os seres vivos em geral e trabalha no equilíbrio das emoções e dos pensamentos, tá? Os quais, quando estão em desequilíbrio, são os verdadeiros causadores das doenças, quando se manifestam fisicamente, quando não são apenas na alma ou no coração, tá? É uma terapia, a fitoenergética é uma terapia que proporciona a elevação da consciência e do discernimento. Então você precisa estar consciente do que está acontecendo com você e ter o discernimento. Então, acordar, despertar, vir para a realidade, ter conhecimento do que está acontecendo e discernimento do certo e do errado, do que anda acontecendo, do que você vem repetindo, quais são os condicionamentos que você repete, não percebe e continua desequilibrando, ferindo e ficando doente.
Então, a fitoenergética, a energia das plantas, também vai ajudar nesse despertar, nessa expansão da consciência, para esse conhecimento e para esse discernimento, tá? E dessa forma, essa terapia também, ela estimula profundos sentimentos anti-egoísmo. Então, a gente também desperta que a gente faz parte do todo, o todo faz parte, está dentro de nós, e a gente também desperta para o anti-egoísmo. A fitoenergética, ela atua com uma concepção básica do quê? De que os vegetais, tá? As flores, as ervas, as plantas, os frutos, possuem um campo de energia com a capacidade de gerar influência sobre a anatomia sutil de nós, seres vivos, tá? A nossa anatomia sutil é nossa aura. Então, a energia das plantas, ela tem ela possui, né, uma capacidade de influenciar na nossa aura, tá? E aí nós usamos essa influência positiva, né, do campo sutil das ervas, atuando na nossa aura, para quê? Para ela atuar positivamente no nosso campo energético, né, no campo energético de cada ser vivo, para agir nas causas geradoras das doenças. Então, a gente vai utilizar dessa energia no nosso campo da nossa aura para ela atingir, para ela atuar nos pontos causadores dos geradores de doença, tá? Por exemplo, o oráculo da fitoenergética vai dizer pra gente quais são os pontos em desequilíbrio, quais são as questões e o que está sendo o causador da doença. Isso pode ser visto na leitura do tarô da fitoenergética, tá? O que é a fitoenergia atuando no nosso campo energético, nossa aura, né? A fitoenergia, ela apresenta um padrão vibratório amplamente curativo e amoroso, tá? A energia das ervas apresenta um padrão vibratório altamente curativo e amoroso para nossa aura, para o nosso espírito, peculiar das esferas mais evoluídas dos planos superiores, tá? E com essas características elevadas e sutis, tá? Energéticas, elas vitalizam o nosso corpo através dessa energia e a nossa alma. Desde o início lá das primeiras civilizações, desde sempre, desde então, a gente até se confunde a partir de quando, o uso das propriedades das plantas, a cura através das propriedades das plantas, a cura energética através das ervas, da natureza, das plantas, dos frutos, das frutas, é tão antigo, mas é tão antigo, né? Os maiores sábios, os primeiros sábios da humanidade, pajés, xamãs, né? Celtas, povo de Atlantes, já utilizavam desses recursos naturais, da energia das ervas, da medicina energética das plantas, desde o início dos tempos, né? Das primeiras civilizações. Já se confundiu na nossa história, inclusive, tá? E a proposta da fitoenergética, ela, além de curar, elevar e equilibrar os padrões vibracionais, curando realmente ali a causa geradora da doença, tá? Que tá no psíquico, tá na alma, tá no espírito, tá no emocional e tá no mental. Então, além desse trabalho, além de efetivamente curar desta forma, ela traz pra gente de forma objetiva e organizada a expansão da consciência, a reflexão sobre outras questões muito importantes no nosso processo de cura e de reforma interior e de expansão da consciência, de despertar, tá? Ela traz pra gente, ela ajuda a gente a desenvolver uma visão holística, né? E consciente sobre a missão das plantas na nossa vida, tá? Tá relacionado à nossa essência,
tá? Hoje em dia você vai no médico, é tudo remédio alopático, né? Aí quando você vê se tá tomando Rivotril pra dormir, não sei se posso falar que é mais. Você pode estar tomando um remédio pra dormir, você tá tomando outro para deixar um antiansiolítico. Aí você tá tomando outro para acalmar. Aí outro para conseguir trabalhar durante o dia. Aí tomou um para dormir, depois você toma um para acordar. No dia seguinte você tá com um efeito ressaca horroroso, péssimo. E lógico que você está se tornando codependente, está se tornando dependente, está se tornando um vício aquilo para você. Porque aí você toma remédio para tudo, não faz efeito, trocas, quem ganha é a indústria farmacêutica, o médico que está prescrevendo. Existem realmente patologias que necessitam. Para outras questões, a gente tem um recurso natural, o recurso das plantas, a cura através da energia das plantas, das ervas, tá? Que desde os primórdios, né, nossos ancestrais, os índios, os pajés, os xamãs, como que curavam antigamente? Como que tratavam? Salvavam-se vidas utilizando a energia, a medicina energética das plantas. A cura através das ervas. E hoje não, tudo é remédio e as pessoas estão cada vez pior. Vivendo um caos atrás do outro. Aumentou-se o número de suicídios, enfim, de autoflagelamento, as pessoas se autossacrificam, prejudicam a si mesma e a todos que vivem ao redor dela. Casos de depressão, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, breakdown, colapsos nervosos só aumentam. E as pessoas cada vez têm mais acesso a médico, a remédio, a indústria farmacêutica só expande, mas as pessoas espiritualmente, emocionalmente, mentalmente estão cada vez mais debilitadas, mais doentes, precisando cada vez mais de ajuda. E a fitoenergética, ela traz essa ajuda, ela traz essa cura, ela traz esse equilíbrio energético, ela traz esse equilíbrio das emoções e dos pensamentos, ela vai agir no gerador da causa da doença, que está no psíquico, está na alma, está no espírito, está no coração e está na mente. Mas ela também trabalha nos ajudando nesse desenvolvimento dessa visão holística, consciente sobre a missão das plantas, da natureza, tá? Traz pra gente, traz pra cada indivíduo uma reflexão pessoal e consciente sobre a forma como nós estamos vivendo a nossa vida hoje em dia. E quando você para refletir, quando você olha para dentro, quando você se conecta com a sua essência, volta para o seu superior, você encontra o caminho e a cura. A fitoenergética, ela nos estimula a refletir principalmente sobre o quê? Que o que realmente importa não é a doença, o nome dado a ela. Você tem síndrome do pânico, você tem depressão, você tem, enfim, tem síndrome cardiopática, não é o nome, não é a nomenclatura. Tampouco os diagnósticos que muitas vezes são bem desanimadores, né? Eu mesma sou portadora de 7 doenças autoimunes. Sou um milagre. Tudo é um milagre. Só existe 2 formas de a gente viver a vida. Acreditar em milagres e tudo ser um milagre, ou não acreditar em milagres. Eu fui daquela que no primeiro diagnóstico ao último, e continuam porque estou viva, graças a Deus, sempre acreditei no milagre. E tô aqui.
Então você vai escutar diagnósticos tive diagnóstico de morte, 6 meses. Tem uma doença raríssima. E não uma. Porque geralmente quando você é um portador de doença autoimune, você não tem uma, você tem mais de uma. Eu tenho a primária, a secundária e assim vai. Vivi 7 anos muito doentes, assim, de muito tratamento. E eu só comecei a cura efetiva quando eu olhei para minha alma. Quando eu comecei a tratar o meu espírito. Quando eu comecei a observar os meus sentimentos e os meus pensamentos. O quanto eles eram de dor, de sofrimento, pesados, tóxicos, agonizantes. Enquanto eu não olhei para isso, eu não consegui tratamento efetivo com os melhores médicos, os melhores hospitais, tratamentos até no exterior. Foi só quando eu olhei para minha alma, para o meu espírito, reconheci, aceitei muita coisa e falei, eu preciso iniciar essa cura profunda. Foi aí que realmente eu busquei o tratamento efetivo. E a fitoenergética, ela vai chamar a gente para isso. Não importa o diagnóstico, não importa o nome da doença. A meta principal da compreensão, o principal quando nós somos diagnosticados de uma doença grave ou não tão grave, enfim, o que a doença tá chamando a gente para olhar? O que a doença tá falando? Enfrenta aqui, encara aqui. Então, o objetivo principal é a compreensão da existência de um objetivo por trás da doença. Eu falo que não existe melhor professor, melhor mestre do que uma cama de hospital. Para você aprender a valorizar cada amanhecer, cada respiração, cada oportunidade de acordar. E às vezes a espiritualidade, o universo, ele precisa colocar você lá numa cama de hospital para você acordar. Para você despertar. E compreender o verdadeiro objetivo por detrás da doença. Muitas vezes o quanto a gente é ingrato. O quanto a gente luta, reluta para não querer mudar, para não querer nos transformar. E é algo que só nós podemos fazer por nós mesmos, tá? Então, a consciência, a reflexão que a fitoenergética também traz pra gente é do que tá por detrás da doença. É isso que precisa ser tratado. Isso tá na alma, tá no sentimento, tá no pensamento, tá? Toda doença nos traz uma mensagem, um aprendizado que a gente precisa aprender, tá? E a missão da fitoenergética é facilitar esse processo, é te ajudar nesse processo, tá? Nessa busca dessa consciência, da mensagem por trás da doença ou da situação, e trazer a fitoenergética, ela tá, né, a energia da cura, através da cura das plantas, tá à nossa disposição. E é um remédio infalível para a nossa expansão de consciência e para a evolução humana também. O reino vegetal, ele tá aí, disponível pra gente o tempo todo, como Deus é bom, né? Ele tá à nossa disposição para que de maneira simples, por meio do fluido vegetal, tá? A gente possa transformar as nossas emoções. Transformar as nossas emoções e lapidar a nossa jornada evolutiva, tá? O reino vegetal, tão belo, tão importante, está presente em tudo, ele é abundante, sobra recurso. E muitas vezes a gente nem nota isso, a gente nem repara, a gente nem aprecia, tá?
No entanto, o verde, ele tá em tudo, em todos os lugares. É o que nos permite respirar o tempo inteiro. Só que a gente precisa olhar para isso com humildade, né? É a chave da nossa passagem para um novo nível de entendimento sobre o universo, sobre nossa alma, né? É um caminhar mais consciente da humanidade sobre os recursos de Deus. Eu trabalho com a fitoenergética através do tarô, tá? Da fitoenergética, são 118 lâminas, que você não é uma das únicas formas que eu trabalho, que eu faço o tratamento terapêutico de cura, equilíbrio e elevação energética, né? Eu desenvolvi uma estratégia de um tratamento de cura personalizada para cada pessoa, para cada um dos meus consulentes, né? E uma das ferramentas que eu utilizo é o tarô da fitoenergética. São 118 lâminas que você só não vai apenas receber o tratamento, né? Você não apenas o desenvolvimento terapêutico da fitoenergética, da energia das plantas para esse tratamento de cura. Então, não só você vai receber aqui como proceder no seu tratamento, então, através de... Nossa, gente, eu senti... Falando energia, eu senti vibrando, sério, parecia um choque aqui, de tanta energia. E você não vai receber só as orientações do tratamento terapêutico, né? Por exemplo, eu gravei esse vídeo aqui agora porque eu ia iniciar a energização das ervas, explicação de como se energiza as ervas para um chá de tratamento terapêutico, para um tratamento de cura para uma cliente minha, uma consulente, né, que a erva dela de tratamento dessas 3 próximas semanas é a hortelã, ó. Então, eles vão indicar qual é a erva, tá? Qual é a questão. Com veracidade, autenticidade, vá abrindo os caminhos em sua vida. Então, a hortelã pede verdade, autenticidade. Então, primeiro, a questão da personalidade aqui da pessoa é ela falar a verdade, ser autêntica, ter clareza de ideia, clareza na expressão oral, ou seja, nas conversas, nos diálogos, e autenticidade em tudo que ela faz. Não pode mentir, resumindo. Ela vai ter que trabalhar isso porque ela pode estar agindo dessa forma ou por conta dessa energia desequilibrada. Ó, o caráter fitoenergético condutor, o chakra em que atua em todos. Então ela tem que trabalhar com veracidade para reequilibrar em todos os chakras dela, tá? E aqui você recebe a indicação do tratamento terapêutico, ou seja, aqui expliquei para ela, estava explicando para ela sobre a muda da hortelã, plantar a muda da hortelã, como tratar essa muda, como colher. E aqui é começar a explicar, né, gravar o vídeo para ela, eu gravo os vídeos personalizados dos tratamentos para cada cliente, como que se energiza o chá, né, o tratamento da luz verde, luz prata, como que a gente energiza, como a gente troca para poder fazer o tratamento, né? Então eu vou explicar como se energiza, como se coloca, troca, traz para o nosso campo essa energia, atuando através do chá com a hortelã, né? E tem toda uma mentalização, tem todo um processo de como energizar. Eu mando o vídeo explicando, tá? E como usar o chá, né? Toda a posologia, como que vai fazer. Desde o início eu gravo o vídeo fazendo, depois explicando a energização e como que a posologia, como que a pessoa vai, por quanto tempo, quantas vezes ao dia e como deve ser utilizado, tá? Então, no caso, só um exemplo para ela veio esse aqui. E a pessoa vai tomar benefício das orientações do tratamento terapêutico. Comigo, eu desenvolvi uma estratégia, uma abordagem de tratamento terapêutico de cura, né, de elevação, desbloqueio energético. Então, eu não trato somente através da fitoenergética, tá?
através do equilíbrio dos chakras, dos cristais, tá? Tem os florais também, enfim. A espiritualidade, na verdade, na primeira consulta desse tratamento holístico, tá? De cura e reequilíbrio energético, na primeira consulta a espiritualidade é que vai orientar, que vai dizer o caminho, o que deve ser feito, tá? E mensalmente a pessoa retorna e a gente vai sentindo, a espiritualidade vai dizendo como estão as energias, como está se desenvolvendo o tratamento e, enfim, como devemos prosseguir ou manter ou finalizar. Enfim, a espiritualidade é que está no comando, está na rédea da situação e é ela que nos orienta como vamos seguir passo a passo o tratamento individual de cada consulente. O mais importante é salientar, não só com a fitoenergética, mas com essa estratégia de abordagem de cria que eu desenvolvi, é que o consulente, ele não se beneficia apenas das recomendações terapêuticas, né, da fitoenergética ou do tratamento, enfim, né, ele vai receber as recomendações terapêuticas e os caminhos, tá, para despertar correto da consciência, o caminho a ser seguido e da cura dos aspectos negativos da personalidade dele ou dela que tá no inconsciente, a pessoa não tá vendo, tá? Então ela recebe as recomendações terapêuticas, tá? O caminho do despertar da consciência e ainda a cura dos aspectos inferiores dos seus sentimentos e dos seus pensamentos e da sua personalidade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das explicações e, por favor, pode deixar aqui no quadro de descrição abaixo, tem os comentários, deixa os comentários, as perguntas, as dúvidas ou as reflexões de vocês, tá? Compartilhe esse vídeo com quem vocês sentem que precisa nesse momento, tá sendo iluminado, orientado, precisa de ajuda até no seu reencontro, da sua conexão com eu, precisa de ajuda nesse caminho de despertar da consciência, precisa de ajuda de cura, de tratamento terapêutico, porque não é só no físico. O físico é quando já chega no limite, já passou do limite, quando sua alma, seu espírito, seu campo, seu corpo etéreo já não aguenta mais, não está conseguindo, né, lidar mais com as questões, tá, de fato. Então, compartilhe esse vídeo com quem você sente que está precisando dessa iluminação, desse discernimento, dessa consciência. E eu tô aqui, a minha função, meu propósito de vida e de alma é ajudar, é elevar, é curar, é ajudar realmente na purificação, na libertação, no reencontro com o eu, tá? Que só quem já se curou, quem olhou para si, quem assumiu suas inferioridades, passou pela sua noite escura da alma e tá nesse trabalho, não é diário, a cada segundo é que realmente tá apto para poder entender, ajudar, orientar e ser uma ferramenta para que o plano divino se concretize e se materialize aqui em todos nós. Gratidão, namastê. O Deus que habita em mim sauda e agradece o Deus que habita em vocês.